Quando o senhor começou a disputar a eleição, o senhor nunca perdeu. Qual que é o segredo? Se agora um dos seus filhos, o Thiago, está estreando aí na disputa política, disputando uma cadeira de deputado estadual. Como é que o senhor encara essas críticas da familiocracia? E qual é o seu candidato ao Senado, candidato ou candidata ao Senado? Eu quero que o senhor me conte com quem o senhor comeria ou não chamaria. De frente com Maju. Ele é pastor, agropecuarista também, de profissão aí nas horas vagas, um dos políticos com o maior número de mandatos na história do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ele, um dos líderes da bancada evangélica e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Eli Borges. Deputado, tudo bom? Estou ótimo. Um prazer estar aqui conversando com a Maju, jornalista respeitada no Tocantins. Obrigada, deputado. Muito obrigada, deputado. A primeira pergunta que a gente estava conversando antes aqui é que realmente a gente tem muitos candidatos pastores. E você, mesmo com 30 anos de atuação, nunca usou, né, pastor Eli Borges. Por quê? Eu já li a Bíblia 8 vezes. Se esses dois temas são tratados como temas importantes na Bíblia, mas cada um na sua vertente. Portanto, na condição de político, eu sou o deputado federal Eli Borges. E fora deste viés, quando atuo na adoração, eu sou o pastor Eli Borges. Eu não misturo as coisas. São importantes, mas eu não gosto que elas se fundem, porque é preciso de você tratar elas de forma separada, como a Bíblia trata. Deputado, qual o segredo para conseguir ter 8 mandatos assim, ininterruptos, sem perder? Ou seja, quando o senhor começou a disputar a eleição, o senhor nunca perdeu. Qual que é o segredo? Trabalho, postura, 30 anos sem zero corrupção e respeito aos cidadãos. A minha rotina é sempre estar perto das pessoas, eu nunca fugi dos eleitores e sigo de forma tranquila a minha caminhada, porque na minha compreensão, ser deputado ou não ser deputado me torna iguais a todos, independente do que faço. Então, esse meu jeito simples, tranquilo de me relacionar, o meu trabalho, a minha postura, a minha responsabilidade com o que faço, acredito que o eleitor tem percebido isso e por isso já vou buscando o 9º mandato e estou no 8º. Primeiro o senhor começou como vereador de Palmas, depois deputado estadual, está no primeiro mandato federal e agora vai à reeleição, né? Por que o tocantinense deve dar mais uma oportunidade para mais um mandato para Eli Borges? Eu tenho uma frase que me define: o maior avarista do homem é o passado dele. Ora, quando eu fui para Brasília, eu cunhei outra frase: assim como fui no Tocantins, eu vou ser em Brasília. De fato, cheguei lá, apresentei aproximadamente 370 proposituras, fiz a alteração em defesa dos valores da fé, família, vida, etc., de mais ou menos 30 projetos de lei que viriam para destruir esses valores que eu considero valores do conservadorismo, e além dos recursos que coloquei nos 139 municípios, em torno de 167 milhões, que de fato são recursos que saíram e vão sair. Hoje, parlamentares falam de números maiores, porque fazem aquilo que chamam de emenda no orçamento, mas não pode prometer que vai sair. De fato, as emendas que fiz estão ligadas às emendas individual e de bancada. Então, dentro deste viés, que eu considero parlamentar em 4 facetas, postura, legislador, e se você olhar como votei nas matérias de Brasília e os recursos que canalizei e as bandeiras que defendo, entendo que o tocantinense está procurando esse tipo de político. Além do que, com uma dose também de experiência e muito ânimo para trabalhar. Eu já mudei o regimento da Câmara Federal parcialmente e estou com um relatório para fazer, ou para entregar ao Parlamento Brasileiro, um novo regimento da Câmara Federal. Um sonho de 1993, nenhum parlamentar conseguiu isso. O deputado Eli Borges, no primeiro mandato, conseguiu, portanto, alterar o regimento e agora fazer o novo regimento da Câmara Federal, que ampliou muito a produção do Parlamento Brasileiro. O que fiz também na Assembleia Legislativa e o que fiz também como vereador.
Entendi. Deputado, hoje as igrejas elas estão totalmente inseridas no contexto político. A gente vê nessa eleição agora uma disputa de apoios de candidatos pelas igrejas, pelas denominações e tal. Como é que o senhor tem visto hoje esse envolvimento da igreja, das igrejas, dos pastores com a política? Eu acho necessário até certo ponto. A igreja não tem partido político, mas ela tem bandeiras que ela tem que lutar por elas. A família é uma bandeira. A luta pela vida e contra o aborto é outra bandeira. A luta para não liberar plantio de maconha no Brasil, por exemplo, é outra bandeira. A luta contra a ideologia de gênero, que é a doutrinação de crianças na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos nas escolas, é outra bandeira que a igreja se posiciona no sentido de preservar esses valores. Então, ela não tem partido político, mas ela também exerce o seu papel de comunidade cidadã. E a comunidade cidadã, que tem princípios relacionados à Bíblia, ela tem que se posicionar. Por que não um cristão não se posicionar se ele é tão cidadão quanto aquele que não é cristão? Entendi. E também tem muita concorrência hoje entre os próprios nomes da igreja. Por exemplo, o senhor está na chapa federal do PL, concorre com também o Filipinho, que também é da igreja, né? Então, como é que o senhor tem visto essa concorrência entre os próprios membros da igreja na disputa proporcional? Olha, a disputa e o direito de candidatura é legítimo, não é? Eu compreendo isso e nisso eu tenho na máxima o que está na Constituição, o livre direito democrático, o cidadão querer ser candidato ou não. O que me torna diferente de vários candidatos do segmento evangélico é isso que faço, é compreender que o cidadão e, sobretudo, o cristão, ele é livre para fazer a escolha dele e eu mostro o meu trabalho, mostro o meu passado, mostro a minha história e dentro desse viés vou conquistando os apoios como sempre conquistei. Agora, deixo claro que não questiono nenhuma candidatura. Um cristão que me ouve só precisa de analisar candidaturas possíveis, viáveis, né? Nós não podemos também trabalhar com candidaturas que eu chamo candidaturas escadinha, porque as figuras que já estão nessa procura aí são figuras já mais ou menos conhecidas da sociedade. Se qualquer um que concorre comigo se sente com chance, ótimo, é um direito, é ir à luta. Uhum. Deputado, me conta aqui, o senhor alimentou alguma expectativa de ser candidato ao Senado, sinceramente? Sem medo de te enganar. Eu cheguei a postular isso de maneira forte dentro do partido, porque eu compreendi que era um momento que eu teria uma chance real. Eu sairia de Palmas e com pelo menos 40% do eleitorado, e como eu estou no PL do 22 do Dimas, eu teria, de Araguaína, acredito que teria ali mais pelo menos 40% do eleitorado de Araguaína, e tive fora de Palmas para federal algo em torno aí de 30 mil votos. Isso me dava uma largada de aproximadamente 140 mil votos, tranquilamente. É a minha fé. Mas, em algum momento, o partido teve a compreensão de que precisa, nesse momento, trabalhar uma chapa de federal. Mas que eu fui atrás e tinha disposição. Mas a expressão desta entrevista é tinha. Hoje, efetivamente, sou candidato a deputado federal. Entendi. E qual é o seu candidato ao Senado? Candidato ou candidata ao Senado? Esse é um assunto que é preciso ser verdadeiro. Um deputado federal, ele faz composição em todo o estado. Como lhe disse, eu trabalhei no 139 municípios. Existem regiões que têm um determinado senador. Existem outras regiões que os prefeitos e os líderes têm outro senador. Existem outras regiões que têm outro senador, senadora, etc. E eu aprendi a respeitar o sentimento do apoio que recebo, porque a sociedade vai fazer leitura da minha pessoa e do meu trabalho. Claro, muito cuidadoso também com a defesa das pautas que eu defendo, não é? E dentro dessa visão, eu, ora, estarei fazendo uma busca no palanque, ora em outro, porque é assim que a legislação, que dela eu discordei muito como deputado federal, mas acabou acontecendo, porque lá vence a maioria, acabou dando o tom. E o tom é esse. Você compete dentro do próprio partido, o PL, que é o meu partido, não fez coligação com o senador e, portanto, os candidatos têm essa liberdade de escolha. Eu já fui procurado por vários, recentemente pelo Carlesse. Há uma questão colocada aí, mas ele é candidato, a justiça o acolheu. E se acolheu, se ele defende o agronegócio, se ele defende
a família, como defendeu todas as vezes que procurei, se ele apoia o 22 do Bolsonaro, com certeza é uma excelente opção, mas eu ainda não defini esse assunto. E tenho sido procurado também por outros senadores, de forma mais insistente, pelo nome que citei, e também pelos outros. E que sinto que em alguns lugares do Estado eu vou ter que conversar. Isso tem que ser definido ainda essa semana. Entendi. Deputado, para o governo você apoia o Dimas, candidato do PL do Bolsonaro. Dimas que está aí na disputa com Vanderlei, Irajá, Paulo Mourão e outros candidatos. Como é que você, como deputado federal, tem analisado esse cenário para o governo até agora? Olha, eu acho que o grito de largada vai começar efetivamente dia 1º. No momento, muitas especulações. Eu estou no PL 22, que tem o Dimas como candidato e o Bolsonaro como candidato à presidência. Eu gosto de analisar currículo histórico, né? Então, entendo que nesta composição partidária, o Dimas é a opção que eu tenho que defender. Mas eu não tenho inimigos na política. Até porque nessa eleição, fatos curiosos podem ocorrer, inclusive um segundo turno, né? E eu não tenho inimigos, mas eu estou com o Dimas e, naturalmente, eu preciso de ter a coerência e a visão centrada de que, efetivamente, eu vou caminhar dentro daquilo que me propôs o partido, que, como lhe disse, não tem candidato ao Senado na coligação. Sim. Fez uma opção para um candidato ao Senado que também ainda não conversamos, mas na coligação, efetivamente, não tem. Entendi. Deputado, muito se critica, às vezes, no Tocantins, sobre uma questão chamada familiocracia. Nós temos mãe e filho no Senado, temos vários candidatos que são parentes, e agora um dos seus filhos, o Thiago, está estreando aí na disputa política, disputando uma cadeira de deputado estadual. Como é que o senhor encara essas críticas da familiocracia? Eu respondo perguntando, se você tivesse um filho honesto, decente, preparado, competentíssimo, sério, e sabendo o que é ser político e o que fazer na política. E com um pai que tem os canais de Brasília para que ele desenvolva os projetos dentro do Estado, qual é o defeito de não apoiá-lo, se lá tem 24 cadeiras? Eu acho que ser filho de um deputado federal não é um defeito em si. Sim. Pelo contrário, pode significar uma qualidade. Ele tem o legado do pai, que tem um histórico de 30 anos sem corrupção, que sabe o que é ser político e me acompanha desde os 20 anos de forma bem presente. E só agora, aos 30 anos, que eu entendi, depois que fui para Brasília, que a rotina do Estado, que era muito intensa minha, ficou comprometida. Sim. Então eu preciso de alguém que tenha o meu biotipo político para sequenciar esse trabalho. Até porque, Maju, eu também já vou para 62 anos, dia 1º de setembro agora. O senhor pretende, está disputando federal de novo agora, pretende continuar na política por mais tempo? Assim? Eu não sei como você recebe isso, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Sim. Eu sou servo de Deus e do povo. Eu estou aqui, sou candidato a federal. Daqui 4 anos, se eu estou firme, saudável, tranquilo, consciente da missão, se tiver que continuar, eu vou continuar tranquilamente. Quem sabe, não postulando outros níveis ou não. Eu não defino política com base no que penso para o amanhã. Eu defino com base no meu trabalho, no meu ontem, e com base nesse ontem eu construo a minha plataforma de futuro. Falando em ontem, tem uma curiosidade também, deputado. Em 2020, você surpreendeu a todos aí e foi candidato a prefeito de Palmas. Não foi eleito e tal. O senhor se arrepende de ter disputado? Não, porque eu respondi pelo menos uma pergunta da sociedade, se eu tinha ou não tinha coragem. E olha aqui, eu estava com Covid, internado com 5 dias no hospital, e de lá eu lancei a minha candidatura. Me arrependo, fiquei perto do povo, eu mostrei que tinha o melhor projeto para Palmas, segundo a avaliação de universidades, eu mostrei, coloquei à disposição da sociedade o meu histórico de postura, a minha visão de projeto, o meu sonho de revolucionar essa cidade, tirar ela da mesmice administrativa, mas em algum momento o poderio econômico ficou tão assim distante que eu
eu cheguei a ter liderança, a candidatura com 2% em pelo menos 15 dias, mas essa questão acabou falando, e falou de tal forma que, como a represa bem cheia, eu notei que ela começou a estourar, e ao final ainda preservei quase 17 mil eleitores com uma condição muito pequena, ou seja, eu provo que tenho musculatura política na capital, mesmo não tendo essa condição que muitos tiveram, multiplicado por várias vezes. O senhor tem sonho de ser prefeito de Palmas um dia? Como lhe disse, a minha vida não é o amanhã. A gente canta um hino na igreja, em Jesus vivendo cada dia. Então eu vivo cada política na sua política. Nesse momento, sou candidato a deputado federal. O meu projeto é fazer um bom trabalho em Brasília, e naturalmente é 4 anos. E se daqui 2 anos houver uma necessidade de criar um outro caminho, eu me renderei à vontade do povo e de Deus. A priori, vou fazer um trabalho de deputado federal, até porque, e aí vai uma explicação, que eu não misturo as coisas. Mas, no segundo dia depois da minha derrota para a prefeitura, por absoluta falta de condição, não pelo meu nome, que seria bom, Deus me disse, olha, eu te dei para o Brasil e ainda não tinha te dado para Palmas. Ou seja, você não entendeu. E voltei para Brasília e consegui influenciar várias decisões do parlamento, fiz votos históricos, como o do voto impresso e auditável, o voto contra a prisão do Daniel Silveira, uma prova da minha postura em detrimento do Supremo, que precisa de mudar, o voto contra o aumento excessivo do fundo eleitoral. Eu acho que tem que ter em patamares normais, porque senão os honestos nunca vão chegar a Brasília, mas eu notei que era um aumento excessivo, me posicionei contra isso. Então eu acho que, ao ir para Brasília, e depois que fui, eu vi que fui muito útil para o ordenamento jurídico brasileiro depois do episódio de Palmas. Deputado, agora a pergunta que não quer calar é mais importante. O senhor gosta de Xambari? Excelente. É um prato dos mais importantes pratos do Tocantins. Em Tocantins, alguns políticos comem Xambari só na época de eleição para pousar de popular, diz o povo, né? Mas aqui a gente vai conversar agora sobre Xambari, deputado, porque eleição e Xambari tudo a ver, né? Claro. E eu quero que o senhor me conte com quem o senhor comeria ou não Xambari. Não tenho dificuldade de comer Xambari com ninguém. Vamos ver. Eu já tenho minha posição política, mas vamos ver. Então vamos ver. Mauro Carles, ex-governador candidato ao Senado. Vai em Xambari, deputado? Como lhe disse, eu como Xambari com todos. Todos têm o seu legado e eu não tenho dificuldade nenhuma de comer Xambari com ele. Ele tem a sua construção no Estado. Tá certo. Vamos ver quem mais. Ataídes Oliveira, candidato ao Senado também. Vai em Xambarizinho, deputado? Meu amigo, nada contra. Eles eram do mesmo partido, né? Era do mesmo partido. O Ataídes está aí nessa empreitada para o Senado. Sim, também. Ótimo. Tá certo. Vamos ver, quem mais? Também candidato ao Senado, professora Dorinha. Vai em Xambari, deputado? Com certeza. Alguns locais do Tocantins com prefeitos que ela é a senadora e eu tenho o dever de respeitar a composição local. Nada contra. Xambari, tranquilo. Vamos lá, quem mais? Cátia Abreu, também candidata ao Senado. Xambarizinho, deputado? Eu acho que a Cátia fez um bom trabalho, sobretudo no agronegócio. Tem essa particularidade que aí dela está junto com a Dilma, que seria uma ressalva que faço, mas no contexto do histórico dela, ela contribuiu muito também para o Tocantins. Nada contra. Dá para comer um Xambari tranquilo? Eu sou tranquilo, eu não tenho inimizade. Ah, tá certo. Então vamos lá. Irajá Abreu, candidato ao governo. Pessoa excelente, meu amigo em Brasília, também nada contra. Ele sabe que eu apoio o Dimas, mas como cidadão, como parlamentar federal, meu respeito. Isso não significa que eu concordo com todas as pautas que qualquer um deles defendeu ali. Mas, na questão macro, a postura política tem e terá meu respeito. A vida, o Maju, é como uma ponte que você não pode quebrá-la, porque em algum momento você tem que passar por ela. Entendi. Muito bem. Quem mais? Atual governador Wanderley Barbosa. Vai em Xambari, lá em Taquarussu, de preferência, deputado? O local eu não sei te dizer. Eu era vereador com Wanderley quando ele venceu na Câmara Municipal o Siqueira Campos. E eu era um dos 5 vereadores que o apoiou. Historicamente é meu amigo, nada contra. Nesse momento ele sabe que eu não o apoio porque eu estou ligado ao Ronaldo Dimas. Mas é meu amigo, nada contra ele. Desejo sucesso também. Tá certo. Quem mais? Vamos lá? Candidato ao governo do PT, Paulo Mourão. Vai no Xambarizinho para dialogar aí sobre... O Paulo Mourão, como parlamentar
e deputado estadual, meu amigo, Chambari tranquilo, eu só não apoio o partido dele, que é o PT. Se no Chambari não tiver o PT, ele como candidato, como cidadão, como parlamentar que fomos colegas, sempre tratamento respeitoso. Tranquilo. Quem mais? Vamos ver? Ex-presidente Lula, candidato ao governo. É um chambarizinho com o ex-presidente Lula? Aí ela me apertou. Como você pergunta, como político ou como cidadão? Como político, é que é uma análise do seu posicionamento político. Não dá para comer o Chambari junto. Agora, deixa para depois, Chambari. Como cidadão, também tem meu respeito. Agora, como político, aí nesse o Chambari não é total, é só como cidadão. O senhor é um apoiador, né, fervoroso do Bolsonaro. Eu apoio o 22 do Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto essa polarização aí do Lula e Bolsonaro? Eu acho que ela é uma construção que não é positiva para o Brasil. O Brasil estava perdendo as suas cores. O Brasil é verde, amarelo, azul, as cores da bandeira. E o PT trouxe esse vermelhão aí, esse debate excessivo. Eu entendo que o Brasil precisa de se unir de novo. O patriotismo estava meio esquecido. Eu ainda sou da época da matéria na escola chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu estou em Brasília, estou convivendo com isso. Vários deputados da esquerda, como a gente chama, muitos são competentes, mas as pautas que defendem, eu não posso delas concordar, por uma questão de princípio cristão. Por isso, eu estou com 22 de Bolsonaro. Entendi. E um chambarizinho com o presidente Bolsonaro? Ele já comeu o chambari, inclusive, e gostou, que eu fiquei sabendo. Com várias vezes. O Bolsonaro defende o que eu defendo. O Bolsonaro defende família, eu defendo. Ele é a favor da vida, eu também sou. Ele defende a liberdade religiosa, eu também defendo. O Bolsonaro defende esse patriotismo forte, eu também defendo. Então, o Bolsonaro é meu candidato a presidente. Com certeza, o chambari com ele seria completo. Tá certo, beleza. Deputado, eu acompanho a sua carreira política há muito tempo, né? E uma questão polêmica que já foi alvo de muitos discursos, protestos, posicionamentos, teve até uma vez beijaço na frente do seu gabinete, é o seu relacionamento com a questão, com a pauta LGBT. Como é que o senhor procura atuar aí entre o seu princípio, né, da sua religião, mas também dentro da sua atuação como um representante federal legislativo? Olha, contra fatos no argumento. Quando votavam aqui o Plano Estadual de Educação, eu provei a minha posição lá nas emendas que fiz. Eu zerei toda a questão da busca da ideologia de gênero, porque se você buscar um artigo da Firestone, que é uma das idealizadoras da ideologia de gênero, ela deixa muito claro que o sonho daqueles que defendem a ideologia de gênero é destruir a família judaico-patriarcal. Esse modelo de família, pai, mãe, filhos e etc. E eu compreendo que esse modelo, até porque quando você analisa homem e mulher, você analisa razão e emoção. É o que dá o tom do equilíbrio também na prole, correto? Além dessa formação equilibrada da criança e do jovem para o resto da vida. Por essa razão, eu fiz um enfrentamento da Assembleia Legislativa, deixando claro que não concordo com ideologia de gênero, sobretudo nas escolas. Mas deixei muito claro que também não concordo com discriminação. A frase que me definiu, e eu trago ela como uma definição nessa questão, é essa: eu não tenho nada contra a intimidade de ninguém. Só que ninguém pode pegar a sua intimidade e fazer dela uma doutrinação nas escolas. E nem se inserir no contexto familiar para fazer as suas doutrinações ideológicas. Escola, por exemplo, é um lugar de português, matemática, física, química. Por isso que eu defendo o Bolsonaro, ele é veemente nisso. E isso é uma pauta que ele defende, eu defendo também. Entendi. Deputado, o Brasil tem uns alto índice de homofobia, de morte por homofobia. Como é que o senhor se posiciona sobre essa questão? Olha, a sociedade brasileira, ela precisa também de rediscutir esses números, né? Porque se você buscar os números de fato, você já viu um padre, um pastor, um religioso apedrejando algum homoafetivo? Isso não existe. Isso está mais para números que, a priori, você não tem uma pesquisa. Se você analisar os números reais, você vai descobrir que a maioria dos problemas está ligado entre eles mesmos.
Não, as religiões acolhem todos eles. Agora, nós temos a nossa linha de condução à luz da Bíblia, mas nós não os discriminamos. Eu desafiei o LGBT, por exemplo, em Brasília uma vez, dizendo, vamos fazer o seguinte, vocês ficam do lado e a igreja fica do outro. E vamos ver quem acolhe mais, quem dá mais apoio emocional, psicológico, na hora das crises existenciais. As igrejas vão ganhar de vocês. Então, igrejas não são homofóbicas. No Brasil, nós temos muito mais cristofobia, bibliofobia, igrejofobia do que, de fato, homofobia. A maioria dos crimes, a maioria, são crimes passionais. Então, nós não podemos arcar com essa conta. Nós somos orientados a não discriminar. Isso não significa concordar, mas significa respeitar a intimidade de qualquer um. Agora, quando você trata desse assunto com uma criança, você está falando com seres inocentes, que está na sua fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos. E eles não podem ser doutrinados, não apenas por ideólogos de gênero, não. Eles não podem ser doutrinados até por outras questões. Não tem muito tempo que eu vi uma escola trabalhando lá dentro, por exemplo, o satanismo, está lá no livro, onde Deus era uma utopia e o diabo era uma verdade que brincava com as pessoas. Então, se a gente não preservar esses valores que formatam o caráter do ser humano, a consciência do ser humano, onde é que nós vamos parar? Porque a sociedade, ela está relativizando tudo. Nós estamos entrando no viés da sociedade onde tudo pode e nada é errado. Só que o ser humano ele foi construído para ter regra, para ter critérios, para ter posições, e a democracia é muito clara nesse sentido. Democracia é liberdade, mas é uma liberdade até certo ponto, porque depois vira libertinagem. Então nós somos seres humanos, somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, não sei se vão entender isso, portanto temos que manter um equilíbrio dentro de nós, dentro daquilo que diz a própria construção do ser humano. Porque eu sou explicado pela biologia. A biologia é uma ciência. Homem, mulher, isso é ciência. E se o cidadão faz uma outra opção, terá meu respeito. Mas a ciência continuará sendo ciência, os valores bíblicos continuarão sendo os valores bíblicos, e eu continuarei respeitando, não discriminando, mas entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos têm o meu respeito, portanto, à luz da Bíblia, à luz da ciência, eu tenho que ter uma posição tranquila, respeitosa, dentro daquilo que já está construído na própria essência do ser humano. Entendi. Deputado Ali Borges, muito obrigada pela sua presença. Conversamos aí sobre política, posicionamentos, um pouco da sua atuação lá na Câmara Federal. Agradecer, desejar boa sorte aí na sua caminhada, que a população tocantinense decida aí se o senhor merece mais um mandato ou não. Agradecer e deixar o espaço para fazer suas considerações finais. A primeira pergunta, e você não colocou Xambari com a Maju Cotrim. Eu não estava aí, não é? Se tiver, me convide, né? Estou à disposição. Bom, eu quero agradecer ao tocantinense que já me deu 8 mandatos. Quero dizer que continuarei respeitando cada um deles na sua essência, na sua liberdade de escolha. Pesquise o deputado Ali Borges e vê se ele tem postura, vê se ele já desviou 1 centavo do dinheiro público em 30 anos de vida pública. Olha, eu nunca peguei, mas o auxílio moradia quando era deputado estadual. Eu acho que isso tem um valor que precisa de ser colocado na mesa do debate. Isso é fato. E contra fatos não é argumento. Isso também é Bíblia. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Ponto de número 2. Pesquise o meu trabalho parlamentar desde a época de vereador e percebam como eu legislei, as propostas que apresentei e como eu votei. Porque no voto você conhece efetivamente o político que você está escolhendo. E a terceira coisa, averigue-se 167 milhões e para onde eu destinei também fala de mim como essência. Para você ter uma ideia, foram em torno de 10 milhões para 5 mil cirurgias eletivas, 1.400 cirurgias de catarata, 6 mil óculos aproximadamente, quase um hospital do Covid em Palmas, foi todo o recurso que eu consegui. Então as minhas emendas também falam muito de mim, porque eu visei o ser humano como pessoa. Dos 167 milhões, quase 90 milhões foram para a saúde, porque lá está o maior gargalo. Então, dentro desta visão, eu estou à sua disposição. Você não perguntou e eu vou dizer também que tem o meu Tiagão Borges, né?
é o 22,100, que está na luta, que tem o mesmo perfil, o mesmo biotipo, e o Eli Borges, esse paizão que gosta muito do filho e gosta do tocantinense. É isso, que Deus nos abençoe. Obrigada, deputado, sucesso aí. E você que está nos acompanhando, continue acompanhando toda a cobertura diária da Gazeta das Eleições 2022, as apurações, as entrevistas, conteúdo exclusivo especial. Em breve vem debate entre os candidatos e você confere tudo aqui diariamente acessando gazetadocerrado.com.br. Você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, abraço.